minutos, nós daqui a pouquinho seguimos aí acompanhando a CPI da Covid, mas agora vamos falar do ambiente político relacionado a todas essas investigações. Estamos em contato com Murilo Aragão, que é advogado, cientista político e presidente da Arco Advice. Murilo, boa tarde. Boa tarde, Inês. Tudo bem? Bom, Murilo, nós ouvimos aí a manifestação de Renan Calheiros tentando justificar todo o procedimento aí da CPI, dizendo que vai investigar os militares também, sem limitação, julgou a advertência, o comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa como uma tentativa de interferência, não é? Eu queria até a sua avaliação em relação a isso, mas como é que você vê o jogo de forças políticos no encaminhamento de todos os depoimentos, de todo o processo aí da CPI, que deve ser prorrogada, não é? E essa mudança de orientação que nós tivemos nas 2 últimas semanas, com o foco das investigações agora em irregularidades, não é? Nós tivemos até a decretação de prisão ontem, depois foi paga a fiança, mas foi uma situação inédita nessa CPI, embora outros investigados, depoentes, talvez tivessem merecido mais, uma atitude mais séria, não é? Então, como é que você viu esse processo todo? Olha, uma CPI ela tem um pouco de investigação policial, tem um pouco de espetáculo, tem muito de interesse político e, obviamente, tem ali dois interesses claros: o governo querendo se defender e a oposição querendo consolidar uma narrativa anti-bolsonarista, anti-governo. E a pandemia serve como justificativa, obviamente, pelo tamanho da tragédia social que ela representa a todos nós, e também pelo fato de que o governo teve um comportamento inconsistente ao longo da questão e que gerou uma série de questionamentos que estão sendo feitos agora pela CPI. Isso significa que interessa aos atores que hoje controlam a CPI, o chamado campo majoritário, dito pelo senador Randolph, de que a CPI prossiga sangrando o governo, trazendo notícias e dados e fatos comprometedores e que o governo terá, pelo seu lado, que se defender e contar que o seu apoio político impedirá que a CPI desemboque em alguma coisa mais grave para o governo Bolsonaro. Agora, a gente tem visto, Murilo, várias pesquisas apontando aí uma queda da aprovação ao presidente Bolsonaro. Você relaciona isso à CPI? Tem boa parte dessa queda se refere sim à CPI e também ao fim do auxílio emergencial naquele montante que tinha no ano passado, e talvez o fato de que o crescimento econômico, que é identificado nos números, não chegue às ruas, não chegue ao emprego, não chegue à atividade informal. E há uma combinação, obviamente, de más notícias por conta da pandemia, demora na vacinação, demora na percepção do crescimento econômico, deficiência na própria comunicação do governo e uma CPI da Covid que diariamente expõe negativamente o governo na grande mídia. Isso, sem dúvida, causa um desgaste na popularidade do governo. Agora, muito se fala da possibilidade de uma retomada mais firme da economia brasileira, e especialmente se for uma retomada desigual, porque você chamou a atenção, a falta de percepção dessa recuperação, embora as projeções tenham melhorado, boa parte da população está enfrentando desemprego, queda de renda, um desequilíbrio de renda muito maior, né? E o auxílio emergencial não cobre no momento em que a inflação corrói muito o poder de compra da população. Mas digamos que isso mude no começo do ano que vem, que se tenha um cenário econômico mais favorável. Você acha que o presidente reverte, mesmo com todo esse ambiente da CPI o expondo diariamente? Olha, o grande desafio do presidente Bolsonaro é manter a sua base política e a sua base popular razoavelmente incólume, ou seja, ele tem ali uns 25% de aprovação firme e mais um tanto de avaliação regular. Se ele conseguir preservar isso, em especial por conta da retomada da economia e pela ampla vacinação que se espera que ocorra antes do final do semestre, do novo semestre, é possível sim que ele entre no ano eleitoral com força para se posicionar em direção ao segundo turno. E hoje há claramente uma intenção de que ele seja o candidato, ou seja, que a polarização entre Lula e Bolsonaro seja mantida, porque ambos têm grande rejeição e se um terceiro candidato surgir entre os dois e chegar ao segundo turno, tem grande chance de ganhar a eleição.
Então, o fato é que parece curioso, irônico, mas a Bolsonaro e a Lula interessa manter a polarização entre eles, e isso é o que deve prevalecer, pelo menos até o final do ano. Os dois Denise? fazem essa opção de resolver a briga entre eles mesmos, né? Manter essa popularização e contando com uma rejeição maior do outro lado. Agora a gente vê uma insatisfação muito grande, boa parte da população. Agora chama atenção também a recuperação de apoio ao ex-presidente Lula, que algum tempo atrás parecia muito improvável. Ele foi preso, né? Nós tivemos Dilma Rousseff enfrentando um processo de impeachment com imensas manifestações da população, teve muito anti-PT no voto para Bolsonaro, não é? Então se imaginava que o Partido dos Trabalhadores teria perdido mesmo o terreno, embora Haddad tenha ido para o segundo turno com Bolsonaro, teve um enfraquecimento do partido como um todo, né? Você acha que se consolida, há essa possibilidade de se consolidar uma trajetória em que Lula chegue ao segundo turno das eleições no próximo ano? Bom, hoje, olhando os números, Bolsonaro e Lula estariam no segundo turno, mas ainda tem muito chão pela frente e temos que considerar que a rejeição a Lula é muito grande também. Há, obviamente, a capacidade que ele tem de unir a esquerda, né, e parte da centro-esquerda, e isso, sem dúvida, é relevante em termos eleitorais, mas eu digo que uma parte desse apoio hoje se dá também pelo fato de que o centro e não tem ainda uma candidatura consistente, uma candidatura competitiva, que poderá roubar votos e intenções de votos, tanto do Lula quanto de Bolsonaro. Então, é importante entender que, por isso eu digo, que se um terceiro candidato chega ao segundo turno, ele irá se aproveitar da imensa rejeição que existe em relação ao Bolsonaro e em relação ao Lula. Agora, respondendo objetivamente, toda a narrativa de Bolsonaro terminou ressuscitando politicamente o Lula. Claro que a decisão do Supremo é que permite ele ser candidato, o viabiliza como candidato, mas politicamente ele também se beneficiou muito do ambiente de polarização criado e estimulado, não criado, que não foi criado pelo presidente Bolsonaro, mas é estimulado e mantido pelo presidente Bolsonaro. Agora, muitos apoiadores também questionam a própria posição do presidente em relação à pandemia, não necessariamente corrupção, a questão das vacinas, mas posicionamento mesmo, de aglomeração de máscara, até um discurso anti-vacina. Ele foi dos dirigentes, o único que não tomou vacina. Se você pegar o G20, não é? Os presidentes, os primeiros ministros gostam de dar, inclusive, exemplo para que a população se vacine. Esse posicionamento também colaborou para se ter um anti-bolsonarismo a mais, não é? É verdade, porque a gente deve lembrar que o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, não foi por conta dos bolsonaristas, não foi o movimento bolsonarista que o elegeu. O voto que o elegeu foi o voto daqueles que eram contra o PT e que eram também órfãos do PSDB, órfãos de uma candidatura de centro, que preferiam um candidato que que estava na direita e acenava para a centro-direita, do que um candidato da esquerda. O fato é que aqueles chamados isentões, né, que eles dizem, olha, esses isentões é que terminaram elegendo o Bolsonaro. Com essa posição anti-vacina, ele perdeu muito apoio nesse grupo. E se a gente fizer um exercício de que, por exemplo, o Bolsonaro tivesse decidido em outubro ou agosto do ano passado comprar muitas vacinas, como o Trump fez, Trump, mesmo mantendo um discurso ambíguo em relação à vacinação, comprou muitas vacinas. Então, os Estados Unidos teve vacina abundante já no final do ano para iniciar seu programa. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, provavelmente a popularidade dele hoje seria muito grande. Tem toda a discussão, inclusive, da posição do Ministério da Saúde, que se percebe uma falta de coordenação até para as negociações de vacinas. Teve primeiro o problema da Pfizer, depois as suspeitas agora de irregularidades em relação à Covaxin, as próprias críticas à Coronavac, que o Instituto Butantan disse que de início não teve qualquer apoio do governo, né? Então isso coloca também uma outra situação que é aí relacionada ao Ministério da Saúde, né? Sem dúvida. Há uma questão também que toda a política de vacinação no Brasil sempre foi dominada pela Fiocruz. E a Fiocruz, quando faz a opção pela AstraZeneca, ela, de certa forma, não apoia, e ela tem um grande poder de influência no meio técnico,
ela não apoia as outras opções de vacina. A vacina de São Paulo, a Coronavac, surge porque o Butantan tem institucionalidade suficiente para propor e se colocar nesse debate com força. Agora, o Brasil poderia ter comprado no ano passado vacinas de todos os lugares. Eu tenho ampliado as compras de Pfizer, Moderna, Covaxin, Sinovac e várias outras, e não ficar dependendo de um ou outro fornecedor. E ficamos dependendo da AstraZeneca, e houve atraso, e também da Coronavac, por conta de questões relacionadas ao relacionamento bilateral entre Brasil e China. Então, de certa forma, o governo também teve incompetência técnica na gestão do processo, por não ter tomado a decisão de abrir a compra e a própria autorização e exame, validação dessas vacinas de forma mais rápida. Agora, Murilo, como é que fica a base de apoio do governo no Congresso em meio a tudo isso, né? Ricardo Barros ainda deve prestar depoimento à CPI, mas o apoio do Centrão, como é que você vê o encaminhamento, inclusive, das votações no Congresso, que a gente vê uma força muito grande dos políticos para agregarem propostas a propostas originais do governo, desviando um pouquinho o foco. Isso já ocorreu em relação ao MP da Eletrobras. Agora, há muita polêmica em relação à proposta de reforma tributária que foi apresentada pelo governo. Como é que você vê essa força na prática que o governo teria com a proximidade do Centrão e o Centrão também sendo, em parte, alvo das investigações? Olha, a questão é mais séria, mais profunda. O que ocorre desde 2015 é uma transferência de poder do Poder Executivo para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, cada vez mais, nesses últimos anos, tem agido com maior independência. Então, hoje, a maioria do Congresso interessa ao relacionamento com o governo Bolsonaro. Foi assim, por exemplo, que se manteve o apoio a Dilma até certo ponto. Quando não interessa mais apoiar, há uma migração desse apoio e a constituição de uma nova maioria. E essa nova maioria ou impede ou atrapalha a governabilidade do presidente ou mesmo aprova o seu impeachment. Não é o caso agora. Hoje, o centro majoritário, o centrão majoritário dentro da Câmara, tem como agenda proteger o governo. Até mesmo porque os partidos têm, os caciques partidários têm grande preferência, ou a prioridade da sua ação política é a manutenção do seu poder regional. Então, a questão federal ela é relativa. Ele quer ter um bom relacionamento com o governo federal para poder carrear para o seu estado benefícios, obras e tudo mais. Então, não importa muito a questão popular ou perante as elites brasileiras a questão da imagem do presidente ou do momento político. Agora, é evidente que, se a situação de desgaste chegar a um nível intolerável, essas forças políticas abandonam o presidente, da mesma forma que um primeiro-ministro perde a maioria no parlamento e é substituído. O impeachment no Brasil ele é um voto de desconfiança. Então, quando uma nova maioria se constitui e deixa de confiar no presidente eleito. No momento, eu não vejo as circunstâncias de um impeachment ou de perda grave de apoio político. Agora, o que fica bem claro é que a autonomia do Poder Executivo com relação ao processo decisório ela está sendo muito limitada. Eu não tenho a menor dúvida de que essa proposta tributária enviada pela equipe econômica na semana passada, será modificada ou mesmo paralisada dentro do Congresso. Ela não deverá ser aprovada da forma com que foi proposta. E eu não vejo nem a questão específica da tributação de dividendos como um problema. Pelo contrário, essa daí talvez seja um consenso e que certamente será aprovada. Mas existem outras questões ali que foram embutidas, consideradas jabutis no Congresso, de que o Executivo teria enfiado na proposta e que não passarão. Então, hoje, o comando ideológico da política tributária e da política econômica se deslocou para o Congresso Nacional. É eles que vão decidir o que vai ser aprovado. E eu queria colocar uma última questão. O presidente Bolsonaro ainda não tem partido, né? Ele não sabe por qual partido que ele vai se candidatar no ano que vem. Houve muitas conversas, ele tem um prazo para isso, mas ele pode perder, inclusive, aquele espaço que ele teve junto ao PSL. PSL agora que discute com outros movimentos a possibilidade de exclusão dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele tentou formar um partido e não conseguiu. Você acha que isso vai ter alguma interferência também em formação de apoio ao presidente nas eleições de 2022?
O ideal para ele ele precisa ter um partido grande para fazer política. E esse é um problema do presidente Bolsonaro. Ele conseguiu chegar à primeira divisão, se elegeu presidente da República como uma estrela solitária, avançando com os seus métodos, os seus meios e seus apoios, sem ter necessariamente uma estrutura partidária, mas o jogo agora ficou mais complicado. Ele deveria aderir a um partido mais estruturado vamos dizer, compartilhar a coordenação política com esse partido, ou seja, compartilhar o seu destino político com esse partido. Eu acho que é o que deve acontecer. Eu não sei se ele irá continuar tentando capturar um pequeno partido, dessas legendas nanicas, para, a partir daí, criar uma coalizão forte em torno do seu nome. Acho que não. Talvez o caminho que ele deverá seguir é de aderir a um partido maior que lhe dê certo conforto e estrutura para disputar a eleição. E essa decisão ele vai tomar nos próximos meses. E nesse apoio ainda, eu lembrei agora de uma outra questão mais recente, que é o posicionamento de partidos, inclusive da chamada base de apoio do Centrão, que assumiram uma posição contrária à ideia do presidente de alterações da urna eletrônica. Né, com a questão do voto impresso, do voto auditável, eles se reuniram e votaram contra, e complicando muito a possibilidade de qualquer proposta nesse sentido seguir adiante no Congresso. É verdade. O fato é que, como eu disse, hoje existe uma autonomia muito grande do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Uns dizem que vivemos uma espécie de semi-parlamentarismo, outros dizem que é um semi-presidencialismo. O Michel Temer diz que é um presidencialismo compartilhado. E é isso mesmo. Nós vivemos um presidencialismo com o poder compartilhado com o legislativo e também com um protagonismo muito sério e forte do judiciário, dada a conhecida judicialização da política, com muitas decisões do Supremo Tribunal Federal, com um grande impacto na gestão política do país. Então, hoje, não há o que se falar do hiperpresidencialismo ou do presidencialismo imperial que o Brasil teve no passado. Hoje se precisa atingir consensos, discutir com os demais poderes para se aprovar questões importantes no Congresso. A questão do voto impresso, e aí eu faço um comentário sem entrar no mérito da iniciativa, dependeria de um elevado consenso que parece não existir. Ouvimos o Murilo de Aragão, que é advogado, cientista político, presidente da Arco Advice. Murilo, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde e obrigado pelo convite.